senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, quero cumprimentar ao presidente do IFE, quero cumprimentar a economista Dilma e todos os colegas que estão aí presencialmente. Senhor presidente, economia, quando a gente assiste uma exposição como a feita pela doutora Dilma, fica muito claro, não é? Eu sou economista também, e a gente sabe muito bem que economia é, no fundo, um jogo de hipóteses. Você imagina alguma coisa para o futuro, se o crescimento for tanto, acontece isso. Se o crescimento não for tanto, acontece aquilo. Se a inflação isso, se o PIB aquilo, e assim vai, não é? É um jogo de hipóteses, um jogo de hipóteses. E essas hipóteses acabam governando a expectativa dos agentes econômicos, né? Acreditam mais na hipótese A ou na hipótese B, e isso tem efeitos concretos no nosso dia a dia. Esse jogo de hipóteses, obviamente, ele é complexo. São centenas de hipóteses possíveis, de quadros que você imagina, e cada um deles envolve uma quantidade imensa de números e cálculos que não são tão simples, não é? Um dos grandes problemas da economia é isso, a gente não poder fazer uma linguagem clara, mais simples. Porque, na verdade, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Tudo que nós, economistas, podemos fazer são hipóteses. E nós, políticos, não economistas, podemos arriscar uma coisa que os economistas não podem. Nós, políticos, temos que arriscar pelo feeling, pelo jeito que as coisas andam, pela história de quem está no governo, a tomar atitudes diante desse governo. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: as hipóteses são variadas, existe hipótese até de se estabilizar a relação dívida-PIB, e nós trabalhamos sempre, né, é bom dizer isso, trabalhamos sempre com a questão do déficit primário. Nós nunca falamos no déficit nominal. Nós nunca falamos no pagamento dos juros da dívida. Quando falamos, é com ideologia de esquerda tola, que ignora quem foi que gerou a dívida, que ignora a irresponsabilidade dos governos passados que geraram essa monstruosa dívida, e diz assim: o problema do Brasil é a dívida externa, temos que não pagar os juros da dívida e daí tudo se resolve. Isso é de uma idiotice sem tamanho, é de um primarismo, mas até hoje repetem essa história como se a dívida tivesse caído do céu, e como se os bancos fossem os detentores da dívida e não a população brasileira. Existem visões extremamente primárias a respeito de economia, e existem até partidos baseados nessas premissas totalmente ignóbeis sobre a economia. Mas, enfim, o que já podia levar a uma audiência tão boa quanto essa, tão profunda quanto essa, é o que nós, enquanto políticos, podemos fazer de prático no dia a dia, hoje, amanhã. Qual é a pequena colaboração diária que nós podemos dar diante desse quadro que está aí? Se eu tivesse que resumir tudo que eu ouvi hoje, eu diria o seguinte: as chances de que o cenário fiscal continue nesse processo de aumento do percentual da dívida relativamente ao PIB são enormes. As chances de que o governo consiga aumentar a receita e, com isso, fazer superávit primário são mínimas. Então, assim, não há verdade técnica absoluta, mas há o sentimento da política, do feeling, do que nós temos que fazer. E nós não estamos fazendo, senhor presidente. Não estamos fazendo. Vamos lá para um fato concreto. Vamos pegar a nossa previdência social. Doutora Dilma, o doutor Pestana pode confirmar o que eu estou dizendo. O componente do déficit do governo relativamente à previdência é enorme e é crescente. As projeções de déficit da Previdência são horrorosas, bilhões e bilhões. E aí vem aqui na CAI uma proposta
para nós reduzirmos das prefeituras os encargos que elas têm que recolher. E aí nós pensamos na próxima eleição e nós votamos favoráveis a isso. E nós políticos, nós senadores, ajudamos a piorar o cenário econômico do Brasil quando aprovamos coisas como essa. Nós aprovamos coisas que não têm a indicação de onde que vem a receita. Não tem. Nós aprovamos várias coisas nessa CAI que eu já até desisti de falar, porque o apelo demagógico é tão grande que ninguém para dizer, tá bom, mas de onde que vem o recurso? Ah, o recurso vem não sei de onde. Inventam uma história qualquer. Nós falhamos no dia a dia com as benesses. Nós aprovamos uma lei que transferiu todos os funcionários que eram de territórios, né? Nós sabemos disso, para o governo federal. Isso dá um déficit eterno de 5 bilhões ano. Aprovamos. Os ex-funcionários de território, quem era de território defende isso. Tá bom, mas isso é o contrário do que o governo do Mato Grosso fez, né? Nós estamos aumentando despesas. Nós estamos aumentando despesas com cada bondade política que fazemos. Nós tínhamos que ser muito mais duros. E aí agora vem essa reforma tributária. Essa reforma tributária claramente vem com o objetivo de aumentar a carga tributária, de aumentar a receita. O brasileiro já trabalha 1/3 do ano, 33% do PIB nós pagamos de impostos. Nós trabalhamos 4 meses por ano, 1/3 de 12 dá 4 meses por ano, todos nós trabalhamos para pagar impostos e querem aumentar a carga tributária. E aí todo mundo diz assim, é fundamental fazer a reforma tributária. Agora, qualquer reforma tributária serve? Aumentar a carga tributária em nome de uma simplificação dos impostos? Uma coisa implica na outra? Para simplificar, precisa aumentar a carga? Claro que não. E nós vamos permitir o aumento da carga? Nós vamos votar a favor para bater no peito e dizer nós fizemos a reforma tributária? Mas se fizermos a reforma tributária errada, nós vamos piorar a situação do país. O PIB vai crescer menos. O governo fala tanto em aumentar a receita, mas ele tem que lembrar de uma coisa, a receita se aumenta de duas maneiras. Se eu tenho uma carga de 10% sobre um PIB de um determinado tamanho, a minha receita é 10% daquele PIB. Aí o governo diz assim, não, o PIB não vai aumentar, eu vou passar de 10 para 20. Só que o PIB vai diminuir se ele fizer isso. Se aumentar, se o PIB crescer, também aumenta a receita do governo sem ele precisar aumentar alíquotas de nenhum imposto. Mas o governo não pensa assim, ele não aposta nisso. Ele aposta mais em aumentar alíquotas. Claramente, a grande vítima dessa reforma tributária é o setor de serviços, o setor que mais emprega. O setor que mais emprega é a principal vítima. Claramente vão ter algum benefício a indústria, algum benefício, mas há uma dúvida muito grande se vai ter benefício mesmo, porque na medida que prejudica o setor de serviço, na medida que a economia cresce menos, vão comprar menos da indústria, e esse tiro pode sair pela culatra. Então, assim, senhor presidente, eu quero só dizer o seguinte, nós precisamos simplificar a economia. Nós precisamos simplificar, não a economia, porque a economia é complexa e vai ser sempre, mas nós precisamos simplificar as regras com as quais práticas nós aprovamos ou deixamos de aprovar as coisas nesse Senado. Eu acho que claramente regras simples do tipo todo e qualquer aumento de despesa nós não vamos aprovar mais. Não aprovar. Não aprovar aumento de despesa. É demagogia em cima de demagogia. Vamos aprovar tudo que for para fazer economia. Perfeito, vamos aprovar tudo que for para fazer economia. Cadê as propostas para fazer economia? Onde estão elas? Por que elas não chegam? Vai ter que cortar emprego de alguém. Aí daqui a pouco vem mais uma proposta para fazer um baita reajuste para o Poder Judiciário. Nós sabemos disso. Nós vamos aprovar? Quer dizer, no dia a dia, o que nos resta é ser muito antipáticos. Muito antipáticos, muito duros. Como é duro para qualquer família, para qualquer empresa, cortar despesa. Não é uma coisa simpática cortar despesa. Não é uma coisa simpática chegar para o teu filho e dizer, olha,
sinto muito, mas sua mesada vai ser dividida por 3 e você se vire com um terço do que você ganhava. É difícil fazer isso, mas é absolutamente necessário, né? É o caso do Brasil. Nós temos 12 milhões de funcionários públicos em todos os níveis e todo mundo quer um emprego público, né? Todo mundo quer, é uma maravilha. Não tem patrão, tem estabilidade, não tem crise. E daí? Até quando o restante da sociedade vai suportar isso? Então, senhor presidente, eu acho assim, fantástica a exposição da doutora Dilma, muito bom o papel do Instituto Fiscal, não é um órgão político, é um órgão de análise. Agora, nós temos um papel que o Instituto Fiscal não pode ter, nós temos um papel político, nós temos o papel de tomar partido, de ter um lado, nós temos que ter esse lado. Eu acho que o lado hoje não é partido A nem partido B, o lado hoje é eu quero diminuir despesa, eu quero cortar a despesa, eu não vou aprovar mais a política demagógica para gastar mais dinheiro sem ter de onde tirar. É essa grande ajuda que esse Senado pode dar. A pergunta que faço aos nossos conferencistas é se podem mostrar um pouquinho o déficit da Previdência, porque é uma coisa pontual, não é uma coisa macra, mas é um déficit significativo. A reforma que fizemos foi claramente insuficiente. E nós estamos aprovando mais benesses para mais prefeitos, né, não pagarem o que deveriam pagar para a Previdência. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Euvisto. Senador Moro.